Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal. Dessa vez a gente vai falar finalmente sobre o capítulo 325 do mangá. A gente já tá um bom tempo esperando, afinal quando não temos capítulos parece que demora muito pra finalmente voltar. E voltou. Dessa vez a gente vai ver um pouco mais sobre a batalha contra o Rei dos Demônios Lúcifer, que tá continuando agora com Asta, Yami, Night e também Yuno lutando juntos contra o Rei dos Demônios. Então a gente vai ver tudo o que foi liberado nos primeiros vazamentos na nossa análise da HAL. Eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão se eu gostei, é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como vocês sabem, todas as semanas a gente comenta os vazamentos do mangá de Black Clover, as informações do mangá. Logo quando elas são vazadas, essa semana não é diferente, a gente vai comentar os vazamentos. Porém, essa semana a gente teve inicialmente poucas páginas vazadas em comparação às outras semanas, que geralmente a gente tem um capítulo inteiro. Porém, mesmo assim, com essas páginas a gente já consegue fazer uma excelente análise do que está acontecendo. Primeiro, na aparente primeira página do mangá, como sabemos, muitas vezes as páginas dos vazamentos não estão exatamente na ordem. Porém, a gente já vê junto ao aparente título do capítulo, o Capitão Yami empolgado enquanto ele estava falando com Asta e Yuno. Ambos estavam segurando as suas espadas e utilizando seus poderes ao máximo possível. Yuno estava conseguindo emanar aparentemente 2 estrelas, enquanto Asta ele não conseguia utilizar nenhuma forma de antimagia, pelo menos neste momento. E então a gente via a manifestação do grande poder de Lúcifer, enquanto ele ainda estava entre os poderes mágicos do Capitão Yami. No centro daquele poder estava Lúcifer manifestando cada vez mais a sua força e mostrando um pouco mais da sua nova forma, e também víamos a grande magia do Capitão no centro. Enquanto isso, a gente via que o foco deste capítulo seria o grande poder do Rei dos Demônios agora em sua nova transformação. Então logo em seguida a gente vê a manifestação daqueles poderes logo na página seguinte. Como eu citei, não dá pra saber pelo vazamento a ordem exata dos acontecimentos, mas a gente já vê uma nova manifestação de poder. A gente vê os poderes unificados do Capitão Yami e do Night. Esse poder agora estava sendo completamente destruído depois da nova forma do Lúcifer. O Rei dos Demônios conseguiu uma nova transformação e a gente não entende exatamente qual o poder total que ele atingiu neste ponto, se ele apenas está usando o máximo de poder que ele conseguia ou se ele está próximo do seu verdadeiro máximo, o que eu acho difícil pra falar a verdade, mas neste ponto a gente vê que o Capitão Yami ele continua animado com essa batalha, mesmo sabendo que a dificuldade aumentou ainda mais. Afinal, ele está assim enfrentando um grande inimigo, um inimigo extremamente perigoso, mas ele não está sozinho. A gente tem o Asta, a gente tem o Night e também o Yuno. Todos estão juntos para tentar vencer esse adversário de uma vez por todas. A gente vê então no centro daquele conjunto de poderes mágicos um poder destruindo tudo. Este é o poder de Lúcifer, que estava manifestando ainda mais a força da sua transformação. A gente não sabia exatamente ainda qual o potencial máximo do Rei dos Demônios, porém a gente vê que uma simples ação de Lúcifer já deixa o Night assustado. Conseguimos ver a expressão de pânico em seu rosto. Ele estava impressionado e assustado com o que o Rei dos Demônios estava fazendo. E então vemos Lúcifer esticando a sua mão. A gente consegue ver um pouco mais sobre a sua nova aparência, sobre a sua nova forma nesta transformação, e tudo indica que ele está realmente muito mais poderoso do que antes, pelo menos usando muito mais poder do que antes. Lúcifer começa a falar algumas palavras enquanto víamos os pensamentos de Night, porém até o momento a gente não tem uma tradução para saber exatamente quais são os diálogos que estão acontecendo. Afinal é uma análise real, uma análise dos vazamentos, mas a gente segue para a próxima página vazada. Depois de vermos Lúcifer esticando a sua mão, a gente já corta para uma cena onde ele está sendo atacado. A gente vê que em meio a todas aquelas magias surge o Capitão Yami com aquela sua nova katana criada a partir da magia do William Vengeance, tentando atacar o Rei dos Demônios diretamente. Ele tenta golpear Lúcifer, que se defende com o braço. A gente vê que o Rei dos Demônios ele apenas utiliza o braço, um ataque físico, para segurar o ataque da katana do Capitão Yami. Sendo assim, ele se mostra muito mais forte porque anteriormente aquele poder foi capaz de o cortar, porém agora nada aconteceu. O Capitão Yami ele começa a pensar sobre isso, mas aparentemente ele fica muito assustado ao ver o novo poder de Lúcifer, ao ver que o poder daquele demônio está completamente diferente. Depois disso, quem a gente vê é o garoto da anti-magia. O Asta ele ainda não havia se juntado diretamente àquele confronto e, como eu comentei no início do vídeo, ele ainda não tinha ativado nenhuma transformação, talvez nem pudesse. E então a gente vê uma série de diálogos mentais. Asta estava perdida em pensamentos enquanto estava também quase inconsciente, e vemos Lieb. Lieb, como sempre, pensava em Lista. Afinal, ela era o único motivo dele sempre estar lutando, dele querer se fortalecer e dele começar sua jornada. E no fim, ele estava enfrentando agora o demônio que havia tirado a vida dela. Então Lieb e Asta conseguem atingir a forma de união novamente, aparentemente em uma nova transformação ou em um novo nível de transformação. Eles ativam, passando pelo limite de tempo, a forma de união. Ainda a gente não sabe qual consequência isso vai ter e qual poder ele conseguiu a partir de agora, mas aparentemente é
essa forma de união é mais forte do que as anteriores. E a gente consegue imaginar isso pela expressão do Knight. Ele fica assustado ao ouvir aquilo e também aparentemente preocupado. Obviamente a gente sabe que a magia de união ainda estava incompleta e sempre que o Asta utilizava esse poder, ele precisava de 30 minutos para se recuperar. Afinal, ele fazia muito mal pro corpo do Asta. A magia de união, a sua união com Lieb, fazia com que ele se ferisse assim como ele se feria utilizando a anti-magia. Mesmo assim, ele estava ali pronto para lutar mais uma vez. E a gente vê logo na página seguinte que Asta agora já estava frente ao Rei dos Demônios tentando atacar. Ele queria acabar com Lúcifer, custasse o que custar, e ele continuava atacando e atacando o mais rápido possível. Porém, Lúcifer, ele parecia agora já não se importar. O Rei dos Demônios parecia ter certeza absoluta que era capaz de vencer o garoto da anti-magia e qualquer outro oponente naquele confronto. Então ele se mantinha calmo. A gente vê então a expressão do Asta mudando um pouco, enquanto Lúcifer parecia estar pronto para contra-atacar. A gente vê que ele fechava os seus punhos e estava prestes a golpear Asta mais uma vez. Vemos agora a expressão de raiva, de ira no rosto do Rei dos Demônios. Nesse ponto a gente passa para a próxima página do mangá. A gente não sabe exatamente a ordem e, como eu disse, não temos todas as páginas, mas o que conseguimos ver é a expressão de medo, desespero e também preocupação de Knight. Ele tem alguns diálogos que a gente não consegue saber o que ele está dizendo, ainda não temos traduções sobre isso, pelo menos não na nossa análise da HAL. E então, neste momento, a gente vê o Yuno. A gente então consegue saber que ele lutou em algum momento, ele continuou tentando enfrentar o Rei dos Demônios, afinal o Yuno ele está bem mais ferido neste ponto. Porém, não tivemos no vazamento do capítulo páginas que indicassem a sua participação no confronto, não conseguimos ver o quanto ele atacou o Rei dos Demônios, pelo menos não neste ponto. Porém, aparentemente Asta estava sendo atacado e todos estavam preocupados com aquele poder. O Rei dos Demônios parecia estar manifestando um poder cada vez maior, o que deixava todo mundo em estado de desespero. Vimos que ele estava tentando atingir todos, inclusive o Capitão Yami, e aparentemente logo na página seguinte a gente vê que o Capitão Yami foi salvo por uma das estrelas do Yuno. Afinal, essa estrela surge logo em direção a ele. Não sabemos como ele foi atacado, não sabemos o que realmente aconteceu, mas conseguimos perceber que todo mundo estava lutando junto em sincronia. Todos os magos estavam dando todo o seu poder, o máximo que tinha, para tentar se ajudar. Eles estavam conseguindo juntos enfrentar Lúcifer, mesmo com essa nova transformação, por causa principalmente da magia do Capitão Yami e da magia do Knight, que estavam trabalhando em conjunto. Assim, eles conseguiam atuar de uma forma ao ter um local onde aparentemente Lúcifer não se aproximava. Porém, mesmo assim, o Yuno seguia preocupado. Ele estava com medo da vitória não ser possível, enquanto o Capitão Yami ele seguia animado como sempre. O Capitão Yami ele previa que o resultado poderia ser positivo. Então a gente via essa luta continuando e a gente viu os magos se esforçando o máximo possível. Víamos que o Asta ele estava tentando atacar diretamente Lúcifer com sua nova transformação, e ele parecia sim ser capaz de conseguir o atingir. O Asta ficou muito mais rápido e muito mais forte. Porém, mesmo assim, Lúcifer parecia ainda ser mais rápido e ainda mais forte. Vimos em um certo momento que Asta conseguiu com a espada de anti-magia atingir os pés de Lúcifer. Porém, ele faz o mesmo, ele chuta a perna de Asta. E então, depois disso, para salvar o garoto da anti-magia, vimos um ataque do Yuno. Ele parecia tentar impedir que o Lúcifer se aproximasse mais do Asta, porém no fim, ele parece ter se ferido muito por causa disso. Acontece que Yuno e todos estavam dispostos a se sacrificar para tentar vencer o Rei dos Demônios, e no fim de tudo, parece que a magia do Yuno vai ganhar uma grande importância. Vemos duas estrelas ao redor de Lúcifer, o Rei dos Demônios começa a prestar atenção naquele poder mágico. Depois disso, vimos uma explosão, aparentemente uma estrela sendo destruída, e Yuno frente a frente com Lúcifer. E assim a gente termina o capítulo, termina a última página do vazamento, que com certeza é a última página do capítulo. Porém, como eu disse, foi um capítulo com poucas páginas e até mesmo um pouco confuso. Mas com a versão completa e oficial, a gente vai fazer um vídeo super detalhado falando exatamente tudo o que aconteceu. Mas comentem aí embaixo o que vocês esperam para a continuação do mangá de Black Clover e a nova transformação demoníaca de Asta. Comenta aí. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!